lhe agradecer por ter aceito o convite. O ano passado você esteve aqui em Brasília, fisicamente, e agora você retorna virtualmente, né? Eu que agradeço o convite, de lembrar do nome. É sempre um prazer participar com vocês. E é um motivo de orgulho estar participando das regionais, da sociedade como um todo. Eu que só tenho como agradecer. Obrigado, Leonardo. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos em nome da Regional do Distrito Federal. É um prazer enorme tê-los conosco aqui. Agradeço ao pessoal da Sigvares, que tornou possível a realização desse evento, que estava marcado desde o começo do ano, que a gente já tinha acertado, muito antes da pandemia, essa reunião já estava certa, só que seria uma reunião presencial, e o Lucas e o Alberto, eles conseguiram transformar tudo isso em virtual e tornar real o nosso evento, e mais uma vez nós estamos aqui nos adaptando a essa nova realidade, mas com a vantagem de poder estar encontrando amigos distantes de outras cidades, de outros estados. Então, eu agradeço demais a presença de todos, ao doutor Matiello, que dispensa apresentações, e eu vou passar a palavra para o Alberto, que ele quer tecer algumas considerações antes da gente começar a aula. Logo depois do Alberto, o doutor Matiello já tem a palavra. Não, na verdade é coisa rápida. Só queria primeiro agradecer essa oportunidade de novo. O doutor Matiello, já velho conhecido de todos, nosso mestre aqui, vai dar uma aula para vocês, não tem nem o que falar. Espero que gostem da aula, espero que consigam entrar num bate-papo legal, façam perguntas. A gente preza muito, a Sigvares é uma empresa extremamente científica, e a gente preza muito por esse bate-papo científico, por essa interação entre os médicos e por fazer acontecer. Então, conte conosco sempre. Tudo que é científico, tudo que é investimento para o futuro e para que exista, sim, uma discussão médica, a gente sempre está bem envolvido. Então, de novo, obrigado pela oportunidade, pela parceria e por dar a oportunidade também de ouvir de novo o Dr. Matiello dando um show aqui. Então, queria passar a palavra para o nosso mestre aí, para dar uma aula para a gente. E para qualquer dúvida também, gente, estamos aqui, tá? Nós, a Sigvares, temos aí 150 anos de vida já passamos por várias crises, agora por mais uma pandemia, e com certeza a gente vai passar por mais essa, e com os parceiros necessários, vocês, os médicos, os pacientes e com toda a sociedade. Muito obrigado. Bem, primeiro, estava batendo um papo aqui, gostaria de agradecer o Leonardo pelo convite, por me oferecer a oportunidade de estar visitando vocês aí mesmo à distância na Regional do Distrito Federal, e a vantagem que a internet trouxe é que a gente pode rever os amigos à distância, mesmo sem estar no presencial, e de várias partes do Brasil. Então, de antemão, agradeço o honroso convite, agradeço a Sigvares por dar esse apoio à sociedade através dos eventos científicos, e o que coube a mim foi falar a respeito desculpa, eu mudei a página, só um segundinho, desculpa. De falar da prevenção do tromboembolismo venoso e cirurgia de varizes, como eu faço. Bem, tem um conflito de interesse, que eu estou sendo remunerado pela Sigvares do Brasil para essa apresentação, tá? Mas nada que impeça cientificamente de eu falar, não vou falar com nenhum viés que não seja científico. Como começou esse questionamento, né? Como que eu faço a profilaxia? Tudo começou com a compra do livro do professor Maffei, da segunda edição, em 1995, na época eu era residente, e já fiquei assustado no capítulo de trombose venosa, onde ele já afirmava, né, os autores, o professor Maffei que escreveu o capítulo, com base na literatura, que um paciente que tinha a trombose venosa prévia a um procedimento cirúrgico, o risco de uma nova trombose venosa aumentava de 3 a 4 vezes, né? E os pacientes que tinham história prévia de embolia pulmonar, 100% dos pacientes iam ter algum novo episódio de trombose venosa profunda. Então, isso já me alertou para os problemas que os pacientes com trombose venosa
poderiam apresentar nos tratamentos que a gente faz na cirurgia vascular. Mas qual é a incidência da tromboembolismo venoso pós-procedimento cirúrgico das varizes membros inferiores? Antes da modificação das formas de tratamento cirúrgico das varizes, não havia muita investigação. Havia, mas muitos dados eram da década de 70 e 80, com uso de flabografias, né? Com a introdução rotineira da escleroterapia com espuma e a termoablação, seja ela por laser ou radiofrequência, esse sistema voltou a ser estudado, porque não se sabia muito bem qual era a incidência, alguns casos apareceram na literatura, então houveram alguns estudos, na verdade. Então, começou principalmente com a termoablação, com a classificação do EHIT, né, com o Endovenous Heat Induced Thrombosis, e voltou a ter uma pesquisa de trombose, se a incidência é alta, baixa, se deve ser feita investigação de rotina ou não, e se deve ser feita profilaxia e por quanto tempo. Só para lembrar, né, dos tipos de EHIT, no caso da termoablação, veia normal, tratado certo a ficar acima da junção. O EHIT 1 é que pega até a junção safeno-femoral. O EHIT 2, o trombo se estende para dentro da femoral comum, mas ocupa menos que 50% da luz. O EHIT 3 pega mais que 50% da luz da femoral comum, esse trombo se estende, mas não oclui totalmente. O EHIT 4 seria uma trombose venosa propriamente dita, ocluindo totalmente a femoral comum. Tá? Então, para quando eu tenho alguns trabalhos que eu vou falar de EHIT, classificação, então, mais ou menos para todo mundo ter ideia do que eu vou estar falando. Tá? Se você pegar esse trabalho de Trusters, ele fazendo a prevenção, né, de pacientes que foram para tratamento cirúrgico, somente 1% dos pacientes tem a confirmação do diagnóstico no solo da suspeita clínica, porque no pós-operatório é difícil, né, você avaliar dor, edema, se tem a ver ou não com uma trombose venosa profunda. Mas quando você faz prospectivo, uma investigação com ecodoppler ou ultrassom Doppler de rotina, essa incidência, a prevalência fica de 5 a 10 vezes maior a incidência, né? E ele foi atrás de revisão de estudos que investigavam de rotina a trombose venosa. E, para surpresa, somente de toda a revisão que ele fez até 2013, somente 3 trabalhos eram prospectivos, esse trabalho de Gillet, avaliando a incidência em 3%, esse trabalho de Petzmer, avaliando, um estudo pequeno, mas avaliou uma incidência de 5%, apesar do uso da profilaxia, e esse trabalho que eu vou pormenorizar depois, que é avaliando uma incidência de 5,3% quando você faz um Doppler scan. Mas, veja, a maior parte é revisão sistemática ou série de casos, nenhum trabalho propriamente, série grande com N bom, prospectivo. Como eu falei, esse trabalho de Rich, publicado no British Journal de 2004, ele avaliou 377 pacientes, 494 membros, prospectivamente avaliando ultrassom um dia antes da cirurgia, um ultrassom 2 a 4 semanas após a cirurgia e 6 a 12 meses, né? E não especificou se podia ou não receber profilaxia. E é relatado que 64,7% dos pacientes receberam pelo menos uma dose de heparina baixo peso molecular no pós-op. E que 20 pacientes, ou seja, 5,3% dos pacientes tiveram diagnóstico de trombose venosa profunda em 2 a 4 semanas, a maior parte em 2 semanas. E ficava à vontade, se o paciente tivesse alguma queixa de dor, deveria voltar antes, mas nenhum teve essa procura. Então o diagnóstico foi ultrassonográfico. Desses 20 pacientes, 14 receberam pelo menos uma dose de heparina baixo peso molecular e 8 de 20 eram sintomáticos, ou seja, a maior parte das tromboses eram assintomáticos. E como foi essa distribuição? 18 pacientes tinham tromboses restritas às pernas, nas veias foliares, nas veias gastrocnêmicas mediais e nas veias tibiais posteriores. 2 pacientes apresentavam trombose venosa nas veias poplíteas. Nenhum paciente teve sintoma de embolia pulmonar, mas também não foi feita pesquisa ativa de se a presença ou não de embolia pulmonar. E dos pacientes que tiveram trombose venosa, 2 tinham história prévia e, por incrível que pareça, nenhum dos 2 recebeu nenhum tipo de profilaxia. E o que ele identificou como um fator de risco para a incidência de trombose? Pacientes acima de 40 anos não chega a ser uma 0,055, mas é uma significância estatística. Então, pacientes acima de 40 anos foram os que apresentaram trombose venosa profunda. Pacientes com CEAPs mais avançados, 5, 6, tiveram significância estatística em relação aos outros tipos de CEAP. Aqui eu não coloquei, ele não tem significância estatística, apesar de eu ter assinalado, é que assim, pacientes com história prévia de trombose venosa, apesar de não ter dado significância, vocês reparam,
dos pacientes dos 50 pacientes que tiveram história prévia, 8% deles apresentaram trombose venosa profunda, contra 4,9% que não tinha história. Mas o que foi mais prevalente não foi a história pessoal, mas o que teve significância foi a história familiar. A presença de história familiar é um indicativo de paciente ter maior chance de trombose venosa no pós-operatório. Nessa revisão sistemática também e meta-análise da trombose após termoablação da grande safena, Haley avaliou 52 estudos, num total de mais de 16 mil pacientes, que tinham que realizado pelo menos um ultrassom 30 dias depois do tratamento, seja ele com laser ou radiofrequência. E ela observou que, na verdade, observou que houve algum tipo de evento trombótico, ou seja, um ERIT ou trombose venosa profunda em 1,7% em 25 estudos. O ERIT 2 a 4, 1,4% em 26 estudos. Trombose venosa profunda isolada, somente 0,3%, e embolia pulmonar sintomática, somente 0,1%. E observou que não houve diferença dos resultados quanto à incidência de ERIT, trombose e embolia pulmonar, quando analisados separadamente esses pacientes quanto ao laser e radiofrequência, quanto ao método da termoablação. Já nesse trabalho do Donald, avaliando pacientes com trombose, eventos adversos, né, ele fez um estudo retrospectivo avaliando o banco de dados dessa Truven Health, que tem mais de 40 milhões de pessoas, e ele procurou pelo CID de doença venosa e pelo código de tratamento cirúrgico, né, seja ele qual for, e fez uma busca ativa. Então, foram incluídos efetivamente no estudo mais de 131 mil pacientes, e o diagnóstico da trombose também não foi uma busca ativa. Ele viu que procurou ver que no sistema tivesse entrado um CID de trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar, né? Mas não especificando se havia ou não uma busca ativa nesses pacientes desse plano de saúde ou se havia critérios de realização de ultrassom de rotina, né? Ele tomou cuidado de excluir na casuística pacientes que tinham sido diagnosticados com tromboembolismo venoso um ano antes do procedimento. E também não fez referência a nenhum tipo de profilaxia. Ele só pegou os códigos de pacientes, cirurgias que foram feitas e se um mês depois tinha um diagnóstico de trombose venosa profunda ou não. E interessante avaliar que ele separou por tipo de procedimento, né? Escleroterapia, ablação por laser, por radiofrequência, cirurgia convencional, múltiplas terapias, aqui podia ser laser, espuma, laser, flebectomia no mesmo dia, e o mesmo caso em dias separados. E o que ele observou? A maior incidência ajustada por procedimentos de trombose venosa profunda e embolia pulmonar foi na radiofrequência, com 5,44%, na cirurgia, 4,51%, no laser, 3,88%, no múltiplos procedimentos no mesmo dia, 3,44%, em dias separados, 1,18%, e o que menor apresentou foi 0,65%. Veja, mesmo sem fazer busca ativa, que parece que não foi o caso, a incidência não é pequena nesses pacientes submetidos a tratamento cirúrgico, seja por qual técnica que for. E na hora que ele viu os casos associados a óbitos, tiveram óbitos em todos os grupos, sendo o óbito maior nos procedimentos múltiplos, né, nos múltiplos tipos de terapia no mesmo dia, seguido por laser, múltiplos terapias em dias separados, radiofrequência, cirurgia e, novamente aqui, o que foi melhor resultado, mas também teve óbito, foi a escleroterapia com espuma. Nesse outro trabalho de Nemoto, retrospectivo, avaliando 203 instituições do Japão, eles avaliaram no período mais de 43 mil pacientes que foram submetidos a termoablação com laser. Ele justifica que não foi feito radiofrequência, que na época do trabalho a radiofrequência ainda não estava autorizada para ser uso no Japão. E todas as instituições têm um protocolo, eles fazem um ultrassom no pré-operatório até 72 horas após o procedimento, 1 mês e 3 meses. E ele quis avaliar a incidência de HIT 3 e 4, que são as incidências que potencialmente trombogênicas e emboligênicas, e os casos de trombose venosas que não tiveram relação com HIT, ou seja, uma trombose da veia femoral comum, e embolia pulmonar. E o que ele observou? A incidência extremamente baixa de HIT 3 e 4, vocês podem ver, 0,11, 0,013,
Outros tipos de trombose também extremamente baixo, embolia pulmonar 0,067. E quando ele foi ver fatores de risco como idade, sexo, obesidade, se unilateral, se safena magna ou safena parva, ou diferença de classificação, e também divisão por score de Caprini, ele observou que não houve relação com o ciápico, nenhuma dessas coisas, e também o score de Caprini não teve relação, ou seja, vocês verem, puderem observar, dos 24 pacientes, a menor parte tinha algum tipo de score que justificasse uma profilaxia pelo Caprini, apesar do Caprini ser o mais indicado para pacientes submetidos a tratamentos cirúrgicos. E ele também reparou que o tempo do diagnóstico foi do ERIT3 de 1 a 14, o ERIT4 de 4 a 45 dias, outras tromboses venosas foram de 2 a 480 dias e embolia pulmonar de 1 a 4. Veja, a maior parte dos diagnósticos foram precoces até 2 semanas. E a maior parte dos pacientes assintomáticos. Então, se você esperar fazer o diagnóstico por sintomas, você vai fazer uma baixa incidência de trombose venosa. E o que ele reparou também é que onde que não estava associado com o tratamento com laser foram 2 poplíteas, 2 gastrocnêmias, 7 soleares, né? Você somar aqui para safena parvo ou a junção dos dois, e distal, mas novamente a maior parte das tromboses venosas foram distais, de membros inferiores. E ele conclui que, baseado na análise, esses pacientes não tem valor de fazer o ultrassom de rotina em todos os pacientes no pós-operatório, porque a chance de você encontrar o diagnóstico de uma trombose é baixa, como ele mesmo mostrou. Então, eles não indicam mais o acompanhamento ultrassonográfico desses pacientes. Nikopoulos quis investigar como que era a profilaxia, né, como era feito a profilaxia e se era feita a profilaxia na Sociedade Grega de Cirurgia Vascular e Endovascular. Ele enviou o formulário para os 163 membros, aqui lembrando, Bruno, que nós temos mais de 3.500, a Sociedade Grega tem 163 membros, 68 retornaram o questionário, e que observaram que fazem ultrassom no pós-operatório de rotina 48% após cirurgia convencional e 76% após termoablação. Então, há uma tendência de uma investigação mais ativa na termoablação. E quando foi perguntado com que frequência fazia a trombofilaxia nas cirurgias de varizes, né, independente do método, na cirurgia tradicional, 52% responderam que sempre fazem, contra 58%, e nunca 2% e 6%. Vocês vejam que a maior parte tende a fazer, mais da metade tende a fazer profilaxia sempre, né? E como que é feita essa profilaxia? 95% fazem 1 ou 2 doses de heparina baixo molecular no primeiro e segundo dia, e 5% somente terapia compressiva na cirurgia convencional, ou seja, 100% faz algum tipo de profilaxia, só que associada à quimioprofilaxia em 95%. Na termoablação, independente de laser ou radiofrequência, 100% fazem 1 ou 2 doses de heparina baixo molecular no pós-operatório e 100% de terapia compressiva e mobilização precoce, seja nos 2 grupos. E que eles identificam, como as pessoas justificam para fazer a quimioprofilaxia, os cirurgiões vasculares de lá, sabidamente a presença de trombofilia, a história prévia de trombose venosa, obesidade, história de tumor, malignidade, o uso de hormônios, história pessoal de trombose venosa profunda. Essas são as justificativas que a maior parte desses cirurgiões deram para fazer uso da profilaxia. Seguindo o estudo dos gregos, Bolli, a Emily, também quis ver como que estava a prescrição, como que era feita a prescrição ou profilaxia da trombose venosa perante os cirurgiões vasculares da Irlanda, né? Se usa ou não e por quanto tempo. E ela teve como resposta que 73,3% prescreviam algum tipo de heparina de baixo peso molecular, e desses, 71,4% prescreviam somente uma dose, ou seja, somente a dose no pós-operatório, né? Só que 100% prescreviam compressão, né, no pós-operatório ou terapia compressiva por umas 6 semanas de duração, e o interessante aqui é que somente 80% deles viam o paciente no pós-operatório. Apesar de prescrever a profilaxia, esse paciente eles operam e o paciente não volta para o médico da família na Irlanda e não volta para o cirurgião vascular nem para fazer o primeiro pós-operatório. Eu achei esse dado super interessante, então é difícil você
falar que acompanha adequadamente seu paciente. Nesse trabalho de Kiel, avaliando o tratamento com rivaroxabana ou fundaparinux na tromboprofilaxia após a ablação da safena com laser, né? Foi um estudo retrospectivo, avaliando 391 pacientes, 473 membros, realizando ultrassom na primeira semana e 4 semanas após no pós-operatório. E a profilaxia era prescrita somente por 3 dias. No grupo rivaroxabana, 166 pacientes com 10 mg dias, e no grupo fundaparinux, 2,5 mg por dia, no correspondendo a 225 pacientes. E vocês reparam aqui que ele quis estudar HIT maior que 2, ele não quis, então HIT 3 e 4, trombose venosa profunda. Vocês reparam que a incidência de trombose venosa profunda foi de 7,8% de qualquer tipo de HIT, aí, somando 1 e 2, de trombose venosa profunda, e quando você pega o HIT 3 e 4 e trombose venosa profunda, é 1,8% no grupo rivaroxabana contra 2,2% no grupo fundaparinux, sem diferença na forma de tratamento, e se vocês pegarem as incidências, pode chegar a 5%, houve uma redução, não uma redução expressiva, mas ele não estava estudando com grupo controle para saber o que acontecia nesses mesmos pacientes tratados sem nenhum tipo de quimioprofilaxia. E também houve uma tendência de maior sangramento menor no pós-operatório, principalmente nos 2 primeiros dias, com o uso da rivaroxabana em comparação com o fundaparinux. Tá? Então, mostrou a segurança da rivaroxabana contra o fundaparinux na profilaxia por 3 dias. Nesse outro estudo também, analisando somente o uso da rivaroxabana após a termoablação da safena com laser, com ou sem flebectomia associada, também um estudo retrospectivo avaliando o ultrassom no primeiro e 4 a 6 semanas de pós-operatório, 278 pacientes fizeram uso de rivaroxabana 10 mg dias por 10 dias, e os últimos 32 pacientes eles fizeram com rivaroxabana 10 mg somente por 5 dias. Tá? Ele não menciona em nenhuma parte do trabalho a presença de trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar. Então, ele não refere, sendo retrospectivo, nenhum caso diagnosticado de tromboembolismo venoso. E, assim, o que achei interessante que, para quem faz a técnica, né, você não diminuiu a incidência da completa oclusão da safena, você teve uma oclusão parcial e somente um caso no grupo rivaroxabana que teve a recanalização. Na hora que você pega a profilaxia com rivaroxabana, você não teve nenhum paciente diagnosticado com HIT 3 e 4, né, somente HIT de 0 a 2, que basicamente você não precisa tomar nenhuma outra atitude mais invasiva ou fazer um tratamento anticoagulante mais prolongado. Não teve nenhum sangramento maior, mas teve a presença pequena de sangramentos menores também, em torno de 2 a 4 dias, com formação um pouco mais de hematomas, né? E o interessante é que, mesmo fazendo a profilaxia, ele ainda teve 3,4% de tromboflebite superficial, né, trombose venosa superficial no grupo total, sendo mais prevalente no grupo que fez rivaroxabana somente por 5 dias, com 5,6%. Então, vimos a incidência de trombose, os regimes de quimioprofilaxia que estão tentados ser abordados, que estão sendo mencionados, e agora outra forma de profilaxia que a gente usa não só para profilaxia, mas tentar diminuir dor, desconforto, edema e hematoma no pós-operatório é a compressão, né? Mas qual é a compressão e duração dessa compressão após o procedimento cirúrgico, né? Nesse estudo multicêntrico de Mariani, prospectiva avaliando cirurgia convencional, ele separou 30 pacientes para tratamento com bandagem elástica e 30 pacientes com compressão classe 2, ou seja, entre 20 e 30 ml de mercúrio por 2 semanas. Esses pacientes, tanto da bandagem elástica como da compressão, usaram esses dispositivos 24 horas por dia, tirando somente para tomar banho, né? E o que ele observou? Que não houve diferença contador nos 2 grupos, quando comparados. E a bandagem elástica era refeita toda vez que ela caísse. E o que teve de diferença? Não teve diferença contador, mas houve uma diferença estatisticamente significativa na diminuição do edema para pacientes que fizeram a compressão de elástica em relação à bandagem contra edema no dia 7, quando a volta ao trabalho, quanto a
problemas para andar, tiveram mais dificuldades para andar com a bandagem elástica do que com a meia elástica, com as meias de compressão, foi mais confortável para os pacientes, e também tiveram menos quedas, né? Ou seja, menos necessidade de ficarem readequando a bandagem em comparação com a meia elástica. Então, com compressão por 2 semanas, 24 horas por dia, não houve diferença em da dor, mas houve diferenças em outras características. Nesse trabalho randomizado de compressão depois da termoablação, Cometa Trial, tanto faz laser ou radiofrequência, um grupo não fez uso de nenhum tipo de terapia compressiva, e no grupo de tratamento foi feito 24 horas de bandagem elástica. Depois essa bandagem elástica era substituída por uma compressão classe 2, ou seja, entre 20 e 30 ml de mercúrio, por 7 dias, por 24 horas por dia, por uso por dia. E o que ele observou? Que houve uma incidência menor de dor no pós-operatório, principalmente do 2º ao 5º dia. Depois disso foram equiparáveis em relação à dor, ou seja, houve um benefício da terapia compressiva bem acentuado até o 5º, 6º dia. Nesse outro trabalho, quanto tempo deve ser usado as meias de compressão depois da termoablação da veia safena, né, hoje denominada grande safena, nessa meta-análise? Ele conseguiu encontrar 5 estudos que estudaram o tempo de duração de compressão, não só o grau. Então, ele classificou como trabalhos com curta duração, compressões realizadas entre 24 a 72 horas, e longa, compressões realizadas de 1 a 2 semanas. Mas ele não deixa claro em qual trabalho foi usado bandagem, qual trabalho foi feito compressão de 23 a 32 milímetros de mercúrio, que é uma graduação mais europeia, ou uma compressão de 35 milímetros de mercúrio. E também não falou se a variação de quem fez essa compressão usava somente durante o dia ou se usava no período de 24 horas. Mas, assim, efetivamente, analisando em relação ao tempo de retorno ao trabalho, foi estatisticamente significante favorável para os pacientes que fizeram uso da terapia compressiva na forma longa, quando comparado à forma curta. Então, houve um benefício para retorno ao trabalho aos pacientes que fizeram uso da terapia por 1 a 2 semanas. Da mesma forma, quando você pensa em dor, né, os pacientes tiveram significância estatística para diminuição da dor dos pacientes que fizeram uso da meia por tempo prolongado, ou seja, de 1 a 2 semanas, em comparação na primeira semana com quem fez uso até 72 horas. Mas o benefício da dor, como mostrou o trabalho anterior, após 2 semanas não tem diferença em relação à dor para quem usou curta ou longa, e após 6 semanas há uma certa tendência, mas também não tem diferença para os pacientes que fizeram curta duração. Então, há um real benefício para a dor, principalmente na primeira semana de terapia compressiva. Eu fui atrás do guidelines da European Society, que é de 2015, e que eles recomendam, né, que pós-procedimento para o tratamento de cirurgia do sistema venoso superficial, eles recomendam a compressão, né, desse membro, ou seja, usam uma terapia compressiva, e eles deram como grau de evidência 1A. Então, o que eles recomendam? Pelo menos 1 semana, mas seriam necessários maiores estudos para saber a duração ideal. Eles recomendam meias de 35 milímetros de mercúrio, usando durante o dia e à noite, por 7 dias, melhor do que 2 dias, principalmente para dor, edema e voltar às atividades mais precocemente. Então, o guidelines europeu recomenda compressão de 35 por 7 dias, pelo menos 7 dias, utilizando as 24 horas do dia. Aí eu fui atrás do guidelines da Sociedade Americana de 2011, porque aqui eles falam, nesse guidelines, sendo submetido à cirurgia, tanto da termoablação como cirurgia convencional. Então, na termoablação, eles recomendam compressão inelástica, bandagens ou compressão com meias de 30 a 40 ml de mercúrio, usando 24 horas por dia por pelo menos 7 dias, com grau de evidência 2C. E que não teria, nesse guidelines, no guidelines da Sociedade Europeia, não fala nada sobre quimioprofilaxia para trombose venosa profunda. Já nesse guidelines de 2011 do SVS, fala que não tem suporte na literatura, isso em 2011, para quimioprofilaxia de rotina. E na cirurgia convencional, ele recomenda para diminuição de formação de hematoma, dor, edema, compressão classe 2, ou seja, de 20
a 30 para pacientes por uma semana e dá um grau de evidência 1B. Nesse mesmo guidelines de 2011, eles falam a respeito da tromboprofilaxia em pacientes da cirurgia convencional. Eles falam que os pacientes com risco aumentado, como pacientes com trombofilia, com história pessoal ou familiar de trombose venosa, tromboflebite e pacientes obesos, semelhantes ao que foi pelo ACCP Guidelines, né, pelo ACCP Guidelines, eles recomendam que esses pacientes devem fazer alguma tromboprofilaxia adicional, né? Mas que, se não for por esses fatores de risco, que não há especificação de fazer rotineiramente a tromboprofilaxia química, né? E recomendam, nesse 2011, veja, quando não tem quimioprofilaxia, deambulação precoce e frequente, né? E para a profilaxia, ele preconiza heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada ou fundaparinox. Veja, isso daqui para ser feito em 2011 é literatura de 2010 para trás, quando não tinha nem a presença dos anticoagulantes de ação direta. E o interessante é que, basicamente, quase que o mesmo grupo, né, fez agora uma revisão em 2019 para preconizar o tempo e a duração da compressão pós o tratamento. E, interessante, 2011, compressão de 30 a 40. Vejam agora no que foi publicado em 2019. Compressão após termoablação recomenda, né, meias elásticas ou curativos inelásticos, né, wraps, né, devem ser feitas depois dos procedimentos. Grau de evidência 2Cs. A dose da compressão. Pressões devem ser maior que 20 milímetros, associados a empacotamentos, né, a curativos excêntricos nos locais que você fez o tratamento, seja termoablação como cirurgia, tá? Grade 2B. Então, mudou a compressão de 30 a 40 para 20, mas você fazendo curativos excêntricos nos locais que você fez o seu tratamento. A duração, que eles preconizavam pelo menos uma semana, não tem evidência convincente do tempo que deve ser utilizado. Então, pede para usar o seu melhor julgamento, o que você julgar ser melhor para o seu paciente. Quando a terapia for pós-escleroterapia, também ele recomenda o uso da compressão pós-escleroterapia com espuma, com grau de evidência 2C, mas também a duração e também não determina o grau de compressão, fica pelo melhor julgamento e pela experiência do cirurgião. Então, uma mudança radical da indicação de terapia compressiva de 2011 para 2019. Então, qual a conclusão que deve ser feita após o procedimento cirúrgico, né? A literatura, como vocês puderam ver, eu trouxe uma amostragem de tudo que eu levantei, é extremamente conflitante, com diferentes dados, diferentes formas de analisar, diferentes formas de coletar os dados para a incidência de trombose venosa nas diferentes formas que você trata as varizes. Então, não tem nenhum prospectivo com N adequado, avaliando todas as variáveis, que sem você achar um ou outro dado, né? Mas, por exemplo, eles falham em tentar buscar um fator de risco, eles falham de realmente fazer, eles misturam paciente com compressão, sem compressão, paciente que fez quimioprofilaxia, sem quimioprofilaxia, e tentam dar um pool de avaliação. Então, cada fator você tem que estudar em separado. Então, é extremamente conflitante. Você pode variar daquele trabalho japonês de 0,03 a 5,3% com o trabalho de NAD de 2005. Né? Não há identificação correta dos fatores de risco no pós-operatório, como histórico familiar, o pessoal de tromboembolismo, malignidade, uso de terapia hormonal, e, sabidamente, o paciente é portador de acúmulo de trombofilia, se deve ser feito alguma coisa a mais ou não. Também é questionável as formas de quimioprofilaxia, o tempo, né? As diferentes formas de quanto a tempo, uma dose, 2 doses, uma semana, um mês, e que medicamento você vai usar. Fundaparinux, enoxaparina, bemiparin, rivaroxabana, apixabana, dabigatana, que tem medicamentos para dose profilática. Isso é uma carência, um lap de carência. Tem alguns estudos agora com a rivaroxabana, comparado com fundaparinux. Também outra coisa, são trabalhos que carecem da forma de compressão. Fica realmente difícil saber se você deve usar uma bandagem elástica ou inelástica, se isso é muito ruim, se você deve usar uma compressão classe 2, de 20 a 30 mm mercúrio,
ou uma 35 milímetros de mercúrio, se você deve usar durante o dia, se você tem que usar 24 horas por dia. Mas, assim, o que ficou claro em tudo que eu levantei é que todos admitem que deve ser usado, pelo menos por uma semana. Se vai usar por mais tempo, é questionável, mas pelo menos por uma semana você deve utilizar. Nós temos, para avaliar o nosso risco, o score de Caprini. Eu já tive a oportunidade de assistir a aula do Alcides e em relação, parece que está sendo tentado ser feito um score de Caprini mais voltado para a cirurgia vascular. Eu não consegui achar nada ainda, e essa página eu peguei da própria página do Caprini, dos scores que você vai, tem vários dados, de acordo com quem você vai checando, você vai ter pontuações de até 1 ponto, 2 pontos, vai somar 3 pontos, 5 pontos, e aqui, no caso de mulher, se tiver uma dessas situações, você vai acrescentar 1 ponto. Então, de 0 a 4, baixo risco para tromboembolismo venoso pós-operatório, nada mais do que deambulação precoce. 5 a 8, moderada, terapia compressiva, ou tem que estudar se você tem que fazer a quimioprofilaxia, e os pacientes de alto risco, com certeza, tem que fazer prevenção combinada, meio de compressão gradual, ou compressão pneumática intermitente e uma quimioprofilaxia. Eu fiz um pequeno exercício aqui. Uma parte dos nossos pacientes são operados, pelo menos as que operam, têm mais de 40 anos de idade. Todas têm varizes visíveis, né? Senão a gente não estaria operando ela de varizes. E as cirurgias que eu faço são cirurgias convencionais, a maior parte. Nenhuma dura menos de 45 minutos. Se eu pegar só aqui, o paciente já tem 4 pontos. Então, ele está no limite inferior para ter que usar algum tipo de profilaxia. E se eu pegar, somar, esse seria o básico do paciente, se eu pegar o paciente que tem só histórico familiar de trombose, eu acrescento 3 pontos, esse paciente de 4 pontos vai para 7 pontos e entra num risco moderado, provavelmente tendo que fazer a associação de profilaxia para trombose venosa profunda. Mas veja, ele não é voltado, mas serve para os pacientes e é de fácil pontuação, acho que todo mundo deveria ter no seu consultório. E agora vamos entrar na parte, como eu faço a prevenção do tromboembolismo nos meus pacientes de cirurgia de varizes. Primeiro começa pela anamnese, né? Toda a história, você pegar o histórico pessoal, familiar de tromboembolismo venoso. Obrigatoriamente, eu pego o número de gestações e insisto, porque às vezes a paciente esquece que aborto faz parte de gestação e não fala, eu insisto se teve aborto ou não, porque se ela teve vários abortos, eu tenho que pensar em síndrome de corpo antifosfolítico, por exemplo, né? Se a paciente está fazendo uso de terapia hormonal, seja para evitar a gravidez ou como reposição, e se ela sabidamente tem algum tipo de trombofilia. Veja, eu vou pôr aqui para todo mundo lembrar que os ginecologistas adoram pedir, que é o MTFR, que pode ser, seria o precursor, né, uma alteração genética homozigótica ou heterozigótica, que o paciente pode vir a ter hiperhomocisteínemia. O MTFR positivo, ele não te fala nada. O importante é dosar a homocisteína. Se a homocisteína estiver elevada, aí você tem que corrigir. Aí o paciente tem um risco de trombose. O fato de MTFR vir positivo, seja homozigótico ou heterozigótico, não é considerado uma trombofilia. Tá? Exame físico, obrigatoriamente eu faço um ecodoppler pré-operatório, peço exame clínicos. Eu explico para os pacientes todos os riscos e benefícios do procedimento, independente se o paciente me pergunta. Eu falo qual é o risco de mancha, o risco de trombose, por que aquele tratamento é melhor do que o outro, porque eu prefiro esse, porque eu estou indicando, porque não estou indicando. Eu não faço um termo de consentimento próprio, porque todos os hospitais que eu opero em São Paulo, eles têm um termo de consentimento padrão do hospital, ou nenhum se você tem que detalhar mais ou não as complicações, mas todos têm um termo de consentimento para realização do procedimento. Então, isso fica arquivado no prontuário do paciente. Os pacientes são feitos sob anestesia ou anestesia geral, fica a critério do anestesista, e eu faço 99% das minhas cirurgias convencionais, tenho pouca experiência, fiz alguns casos com termoablação com radiofrequência, nunca fiz termoablação com laser, tá? E faço a retirada da safena realmente somente quando tem indicação. Eu procuro poupar ao máximo as safenas, ela realmente tem que estar doente para eu fazer a retirada, porque eu sei quanto é difícil um paciente no futuro precisar de uma safena que era adequada e ter sido retirada. Então, eu sou extremamente conservador quanto à retirada da safena. Eu sei que não é o mundo ideal, mas eu suspendo o anticoncepcional no último ciclo antes da cirurgia e peço para retomar pelo menos 30 dias após o pós-operatório. Reposição hormonal eu suspendo 15 dias antes da cirurgia e volto a tomar
após 30 dias de pós-operatório. Eu evito operar paciente em uso de reposição hormonal ou uso de anticoncepcional oral, a cirurgia de varizes. Eu sei que há um risco, se você fazer a pausa e retomar, o paciente tem um risco inicial de retomar a terapia hormonal, mas acho que esse risco é muito menor do que eu operar a paciente, mexer diretamente no seu sistema venoso, no membro, por mais que faça a mobilização, operar esse paciente com hormônio. Eu sempre peço para suspender. Faço mini flebectomias, né? Então faço mini incisões, uso bisturi oftálmico, então eu fecho as incisões com micropor, faço enfaixamento com compressas e faixas inelásticas por 48 horas. Eu tive vários professores no servidor de Estado, vi desde de enfaixamento com algodão ortopédico, sem enfaixamento, com micropor, sem micropor, com pontos, mas o que eu nunca vi nenhum deles fazer é quimioprofilaxia desses pacientes. Também outra coisa que difere muito no meu aprendizado, que é a forma que eu vou falar para vocês, é como eu faço, é em relação à mobilização. Por exemplo, tinham assistentes que pacientes ficavam 30 dias de repouso. Primeira semana de cama, segunda semana começavam a andar um pouco, só iam começar a deambular melhor após a quarta semana. E tinha aqueles colegas que já põem para andar logo de cara, e não precisa meia, isso é besteira, e vamos pôr. Então, assim, com tudo que eu pude vivenciar, de ajudando os colegas mais experientes, meus professores, eu tirei a minha forma de fazer o meu pós-operatório. Então, eu faço movimentação ativa no leito, assim que passa o efeito da anestesia, com dorsoflexão dos pés e flexão e extensão dos joelhos, 10 movimentos, no mínimo, por hora. Então, o paciente tem que fazer movimentação ativa. Isso é uma forma de profilaxia. Faço Trendelenburg, se o paciente não fizer, dependendo do horário, no início da tarde, o paciente vai embora no mesmo dia, senão ele pernoita no hospital, mas todos os pacientes eu peço para fazer Trendelenburg, mesmo em casa. Estimula a deambulação precoce 2 horas a cada 20 minutos e peço para o paciente não ficar restrito ao leito. O paciente com perna enfaixada ou com meia, ele tende a andar que nem Robocop, com as pernas esticadas, isso dá estase. Eu peço para mobilizar, tem que dobrar o joelho. Tem alguns exercícios, aparece uma marcha russa. Então, não é para ficar restrito ao leito e não é para ficar sentado com as pernas pendentes. Está sentadinho, põe a perna num puff e levanta o membro. Tá? Alternativamente ao enfaixamento, quando o paciente tem condições de fazer a compra, porque é mais um fator, a maior parte dos pacientes que eu opero é por convênio, então os pacientes têm um pouco de restrição a gastar um pouco a mais, se falar alguma outra coisa já não quer, mas os pacientes que aceitam que têm condições, eu tenho no último ano prescrito a meia Select 35 por 7 dias, 24 horas por dia, e o paciente, aí, em vez de usar enfaixamento, ele já sai da cirurgia com a meia e ele toma banho por cima da meia e seca com um secador de cabelo, tá? Quando o paciente não aceita comprar, fazer essa compra, eu uso o enfaixamento por 48 horas, depois, né? Ou a meia Select por 7 dias, depois desse 48 horas de enfaixamento, ou meia Select 35 por 7 dias, eu prescrevo uma meia de compressão classe 2 de 20 a 30 milímetros de mercúrio, meia coxa ou meia calça para mulheres, aí fica a preferência da paciente, e a meia 3/4 para homens por pelo menos 30 dias. Eu sei que é maior sintomatologia, mas para todo paciente que você pergunta, a meia acaba dando uma segurança, porque aquele hematoma tem um pouco de desconforto na mobilização do membro e todos os pacientes sentem conforto com a meia nesse período. Então, pelo menos 30 dias. Porque cirurgias, pacientes que têm úlceras, varizes mais exuberantes, que o trauma cirúrgico é maior, muitas vezes eu peço para usar 2 a 3 meses. Retorno às atividades laboratoriais, independente se eu tirei essa fena ou não, de 5 a 7 dias. Retorno no consultório em 7 dias para uma primeira avaliação e em torno de 30 dias após o procedimento. E todos os pacientes ficam com o meu número de celular. Todos os pacientes têm acesso 24 horas para tirar dúvidas. Se precisar, eu vejo o paciente antes do período combinado. Se o paciente, além da profilaxia, então, que para mim a elastocompressão é um tipo de profilaxia que você prescreve, se o paciente tiver, além disso, histórico de trombose venosa superficial, ou seja, tromboflebite de membros inferiores, sabidamente ser portadora de uma trombofilia, mas sem episódio de prédio de trombose e apresenta o histórico familiar de trombose venosa profunda, além das recomendações anteriores, eu prescrevo heparina de baixo peso molecular 40 mg dia,
ou rivaroxabana 10 miligramas dias por 7 dias. Se o paciente tem um histórico pessoal de tromboembolismo venoso, essa paciente, além das recomendações anteriores, eu prescrevo rivaroxabana 10 miligramas por dia por 30 dias. Gostaria muito de agradecer a atenção de todos, novamente agradecer o honroso convite e estou aberto para a gente poder conversar a respeito e bater um papo, que tem vários colegas com ampla experiência também, e a forma de você conduzir o seu pós-operatório acaba sendo meio que uma receita de bolo. Você põe um pouquinho mais, um põe mais açúcar, outro põe mais fermento, fica um pouquinho mais de tempo, mas todo mundo tentando com certeza acertar para o seu paciente. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos. Ok, muito obrigado, doutor Matiello. Foi excelente sua apresentação, uma revisão extraordinária. Tem aqui alguns comentários no nosso chat. E a primeira pergunta... aliás, antes eu queria fazer uma pergunta. Você, na sua prática diária, aplica a escala de Caprini nos seus pacientes em pré-operatório de varizes, rotineiramente? Na verdade, assim, depois de tanto tempo você aplicando, mais ou menos eu tenho ele de cabeça. Assim, óbvio que uma outra coisa você fica na dúvida. Eu não pego o score de Caprini e preencho. Para quem quiser, tem aplicativo do score de Caprini e tem acesso à internet também. Se quiser, você pode baixar no seu celular. Veja, se você pegar, dentro do que eu acabei falando, se eu pegar um paciente, eu peço para suspender o hormônio, então eu tiraria esse fator que seria um ponto a mais. Mas se eu pegar o paciente com histórico pessoal ou familiar, ele ganha 3 pontos. Né? Se eu pegar o paciente tem varizes, 4 pontos. Qualquer outro fator, a cirurgia vai demorar mais do que 45 minutos. Então, essa paciente, eu vou fazer uma profilaxia curta e eu faço por 7 dias, porque a maior parte da incidência é nos primeiros 7 dias. Só faço mais prolongado quando o paciente realmente tem histórico pessoal de tromboembolismo venoso. Então, assim, eu não fico um por um fazendo score de Caprini e deixando no prontuário. Isso acaba sendo um pouquinho de cabeça. Certo. Tem umas perguntas. Para quem não tem essa facilidade, eu acho que vale a pena você ter o score de Caprini na mão. Uhum. Não só para cirurgia de varizes, mas para qualquer... Porque a gente recebe muito paciente hoje, está vindo muito paciente de plástica também, para fazer, né, avaliação de quimioprofilaxia de outros colegas, e isso te ajuda. Desculpa, te interrompi de novo. Não, tudo bem. As perguntas que a gente tem aqui, a primeira do Dr. Marco Aurélio, que é supervisor do programa de residência médica do Hospital de Base, lá onde eu trabalho. Ele perguntou se você costuma identificar complicações pós-operatórias inerentes à profilaxia química ou mecânica de TEV, e se poderia citar alguma. Bem, quando eu faço a quimioprofilaxia, eu já aviso o paciente que vai ficar com mais hematoma. Então, o paciente realmente, por mais que eu use terapia compressiva, o paciente tende a formar um pouquinho mais de hematoma, tá? Realmente, mas eu aviso a paciente. Então, a paciente acaba não se queixando tanto, porque ela sabia que ia formar um pouco mais de hematoma, tá? Quanto ao enfaixamento, eu nunca tive problema com enfaixamento ou com a meia de compressão gradual. E eu tenho eu tenho ojeriza, na verdade, do Star Strip, tá? A marca comercial, Star Strip, não sei se vocês usam Star Strip aí, porque tem o micropore estéreo, né? Eu sou da época que não tinha problema. Eu pegava o micropore da caixinha com formaldeído, você pegava o microporava e devolvia para lá, o próximo pegava, nunca teve problema. Agora você tem o micropore estéreo e você tem o Star Strip. Os únicos problemas que eu tive foram com o Star Strip. O Star Strip, se você não tomar cuidado, forma bolha. E a bolha, pela cola e ele não é tão complacente, a paciente edemacia um pouco a perna, em alguns pontos formam bolhas, e essas bolhas ficam que nem queimadura. Demora muito tempo para sair a cicatriz. E é extremamente desagradável ver isso no pós-operatório, mas você já pega na primeira semana. Você vai tirar, você já tem... Às vezes o Star Strip está levantado, está no meio da bolha. Então, assim, mas quanto a complicações graves, sangramentos maiores, com a quimioprofilaxia, não. E também não constritivo ou você ter lesão de pele por uso de algum tipo de compressão realizada. Eu costumo usar micropore estéreo
E geralmente, assim, a maioria das vezes não tem complicação não, mas essas bolhas eu já vi algumas vezes mesmo com micropore. Tem uma pergunta aqui do Dr. Célio, que eu acho que você já suspendeu, né? Aliás, você já respondeu, que é se você suspende o anovulatório na cirurgia convencional. Se sim, por quantos dias? Isso aí estava na sua palestra. Eu suspendo. Eu sei que as pacientes, quando você suspende o anticoncepcional ou fazem pausa, ela volta a um risco inicial novamente do início do hormônio. Mas eu acho que esse risco é muito menor do que a paciente ser submetida a um procedimento cirúrgico em uso de terapia hormonal, seja anticoncepcional ou reposição. Então, eu suspendo, eu peço mais ou menos da época que a paciente está planejada a cirurgia, acabou a tabela, pelo menos 15 dias antes, deixar de fazer o uso do hormônio e só voltar 30 dias depois. Tá? E se for como método anticoncepcional, preconiza a paciente que use outro método, porque senão corre o risco de descobrir que está grávida no pós-operatório. Tem uma pergunta aqui também nessa mesma linha, se você suspende o anticoncepcional quando vai fazer escleroterapia. Não. Você fala escleroterapia normal, nem escleroterapia por espuma, nenhum dos dois eu suspendo. Eu faço muito pouco. Okay. A escleroterapia com espuma que eu faço são em veias reticulares ou veias maiores são as minhas vozinhas. Eu tenho bastante vozinhas octogenárias, nonagenárias no consultório, que aí eu acabo fazendo algumas sessões de escleroterapia com espuma só para fechar a ferida ou diminuir a dermatofibrose e o eczema. Mas, assim, de rotina, sem falar que invariavelmente eu faço, não. Eu faço mais nas pacientes idosas e em algumas pacientes jovens que não querem ser submetidas a tratamento cirúrgico, mas é muito pouco, é uma parte eu opero. Bora, cara. O doutor Antônio Carlos fez uma pergunta aqui, eu gostaria que ele fizesse pessoalmente. Antônio, você está aí, Antônio? Dá para fazer no vídeo? Vamos ver se o Antônio está aí. Acho que o Antônio não está aí, não. Ele perguntou... Opa, fala aí, Antônio. Não, é Bruno. É Bruno? Oi, Deixa eu fazer então, uma pergunta aqui. Eu não conhecia esse trabalho da Rivaroxabana de 10 e 5 dias. E pelo que você mostrou, em 5 dias tem o mesmo efeito com menor sangramento. Então, eu até fiquei animado de usar, mas 5 dias, você usa 7. É da sua cabeça, porque o trabalho que você mostrou, ele compara 5 e 10 dias, sendo que 10 dias, mesmo sangramento menor, tem um pouco mais. E o de 5 dias tem o mesmo efeito com menor sangramento. Aí eu fiquei animado, talvez usar 5. Entendeu? Eu não tenho. Esse negócio do 7, 5, você sabe que isso é tudo criação, sim, né? Alguém fala assim, é uma semana, né? Porque assim, eu julgo que o paciente, se você pegar, dependendo do trauma cirúrgico, o paciente ele está deambulando adequadamente depois de 7 dias. É por causa de seu 7. Mas, como eu falei, na literatura é eureka, né? A maior parte é nos primeiros 10 dias, então, se você não sabe se a maior parte é no primeiro dia ou no 10º dia, você usa 10 dias. Eles usaram por 5 e tiveram o mesmo resultado. É uma forma de expor menos o paciente a risco de sangramento com a mesma, digamos assim, mesma segurança, né? Eu achei interessante. Antônio Carlos aí. Olá, Antônio. Olá, tudo bem? Tudo bem, ô Marcelo, fantástico. Eu fiz até um elogio porque estava tudo fechado aqui para mim. Eu estava mudo, eu estava ouvindo, mas não estava conseguindo falar. Bruno, obrigado vocês por prestigiar a nossa regional, viu, Marcelo? Uma revisão de altíssimo esmero. Eu fiz essa revisão, andei dando essas aulas recentemente. Uma coisa que me chamou a atenção, Marcelo, foi a associação entre polimorfismo de trombofilia junto com classes avançadas de insuficiência venosa, de C4 para cima. Entendeu? Então, existe uma coincidência, são achados de observação, mas de grande número de casos, onde você tem
largou a cirurgia para ir para ficar na cirurgia vascular. Opa, tem Oi? Alguém com o microfone Onde tem aberto. essa associação entre polimorfismo e trombofilia e fases avançadas de insuficiência venosa. Então, abre aí uma perspectiva desses pacientes serem, vamos dizer assim, privilegiados ou escolhidos para essa profilaxia. É isso que eu... Se você pegar a maior parte do CEAP C5 e C6, quando você pega o trabalho, especificamente falando de úlceras, os mais avançados, C5 e C6, do que eu já levantei, que também dei aula já dessa parte, para se cicatriz ou não uma úlcera, se você pegar a maior parte desses pacientes, são 58% em média, 58%, dependendo do trabalho, chega a 70%, na verdade são síndrome pós-trombótica, né? É uma sequela de uma trombose venosa profunda. Então, essa associação que você faz de CEAPs maiores é provavelmente porque esses CEAPs maiores são devido a um sistema venoso profundo também, em decorrência de uma trombose venosa prévia ou um quadro obstrutivo ou parcial. Então, é assim, tanto que o trabalho que eu mostrei que ele fez essa relação, né, com CEAPs mais elevados, mas uma das coisas que eu acredito que é o que você está falando, que é o polimorfismo e trombofilia, que na verdade, quando você faz uma pesquisa ativa, a maior parte desses pacientes que têm um quadro mais grave, eles tiveram um quadro progresso de trombose venosa profunda. Sem dúvida nenhuma, esses pacientes seriam os grandes também, digamos assim, beneficiados de fazer a profilaxia. Mas esses pacientes são mais difíceis de chegar no consultório, né, Antônio Carlos? Esses são os pacientes que estão mais no serviço público e são os pacientes que a gente menos consegue tratar, né, que acaba ficando um curativo ad eterno. Mas eu concordo com você em relação a essa associação. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria de passar a palavra agora para o doutor Alcides, que é o nosso diretor científico aqui, e ele também é um estudioso dessa área. Marcelo, parabéns, excelente aula. Esse é mais um daqueles assuntos interessantes em medicina que é muito comum, a gente faz muito e é cheio de dúvida. Então a gente fica pensando por que essas coisas e esses assuntos são assim, né? Eu, Areias e o Fabiano, a gente fez uma enquete no ano passado, a gente apresentou no Congresso Brasileiro, apresentamos até no AVLS, e a gente conseguiu, pelo tamanho da nossa sociedade, até pelo Fórum Vascular, a gente teve 765 respostas, né? Pelas enquetes que a gente viu aí da enquete grega, tudo foi uma enquete bastante grande. E tem umas coisas lá interessantes. Por exemplo, 30% dos nossos colegas que responderam Tudo é médico vascular. profilaxia São Paulo, Brasília, Minas Gerais, Brasília, eu não estou conseguindo escutar. Falando junto, podia fechar o microfone, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Porque são 60 pessoas. Ó. Atenção, pessoal, vamos fechar o microfone. Quem está com o microfone aberto. Sim. Aqui embaixo aparece, é o MDA. Agora eu não consigo te ouvir. Esse trabalho mostrou... Você estava falando que 30%? 30% faz sempre farmacoprofilaxia. 40% raramente ou nunca fazem. E um dado interessante é que 57% fazem de 1 a 3 dias. Então, isso que eu acho interessante, porque naquele trabalho lá da Irlanda, que não tem tanta gente igual a gente, eles fazem 75%, né, faz um dia só. E lá ela fala no final do trabalho por quê, que ela acha que é questão legal, que a pessoa tem questão de se proteger, porque todo mundo faz, etc. A gente está vendo uma mudança na ortopedia de você deixar de fazer aquelas formas de fazer profilaxia durante 14, 28 dias para joelho, 35 dias para quadril, de sair daquelas formas engessadas em grupo para fazer uma coisa mais individualizada, de acordo com cada um, quer dizer, diminuir o tempo, fazer coisas diferentes. A pergunta que eu te faço é o seguinte: a gente acha que talvez a gente está fazendo muita, igual essa enquete mostrou, profilaxia de 1 a 3 dias, fazendo muito pouco dia, muito poucas doses, que vários trabalhos mostraram que talvez seja desnecessário, não seja útil. E se a gente não deveria diminuir, parar de fazer isso e fazer, de repente, os dias necessários, ou um pouco mais de dias, igual você citou, até 30 dias naqueles casos realmente necessários. Até que ponto você acha que esse
1 a 3 dias pode ajudar do ponto de vista legal numa pós-operatória de cirurgia de varizes. Até o que você acha disso? Que também é uma coisa mundial também, não é uma coisa só nossa também, né? Se você, nos trabalhos que eu peguei, a maior parte, quando o pessoal prescreve uma dose. Só 4 horas depois da cirurgia, uma dose, geralmente de heparina de baixa coisa molecular. Eu acho que você tratar... Tem um trabalho interessante que mostra que em cirurgia normal, cirurgia abdominal, 2/3 dos pacientes já tem, quando faz pesquisa no intraoperatório, já começa a formar coágulo na panturrilha. Só que a maior parte desse, até o terceiro pós-operatório, já sumiu espontaneamente. Então, a menor parte vai manifestar trombose venosa. É um trabalho interessante, com um N gigantesco. Então, se você for pegar, no primeiro dia, se tendo até o terceiro resolve espontaneamente, você realmente não está tratando o paciente. Se você pegar por essa amostragem, entendeu? Que a maior parte começa na panturrilha, tudo. Eu acho que é você tampar o sol com a peneira, Alcides, para falar a verdade. Você sumiu. Eu acho que é... tá aqui. Desculpa, que mexeu a tela. Eu acho que é tampar o sol com a peneira. Eu acho que você, uma dose ou 3 dias, eu acho que você não está tratando. A maior parte que, se for começar a manifestar mesmo, é do 5º ao 7º dia. Você pega a maior parte dos trabalhos que você for ver, sem ser o ERIT, mas se for ver, em torno do 4º ao 7º dia. Então, você dá 1 dose ou 3 doses, eu acho que você está subtratando. Se você quer tratar, trate o paciente. Se você quer fazer uma quimioprofilaxia, faça, de 5 a 7 dias. Menos do que isso, 1 dose ou 3 dias, eu acho que você está subtratando, você está fazendo o que está tratando. Pode ser que legalmente você tenha, mas eu, além da compressão, deambulação, meia, eu ainda fiz a profilaxia, mas mesmo assim a paciente teve trombose, eu fiz de tudo que estava ao meu alcance. Porque na literatura também não tem essa resposta. O impressionante é falar, o guidelines de 2011 do SBS fala em profilaxia só para cirurgia convencional. Depois, nenhum outro lugar que seria importante, mesmo você pegar na ACCP, não fala nada especificamente a cirurgia de varizes, né? Fala muito de cirurgia abdominal, câncer, tórax, né? Mas cirurgia de varizes é pouco estudada, porque os dados são ecléticos, né? Então é difícil. Eu acho assim, eu sou da opinião, se você der por 1 ou 3 dias, você está subtratando o paciente. Você está fazendo que está, jogando para a galera que está sendo bonzinho, mas na verdade você está sendo maldoso. E assim, se você quer fazer um curto, é de 5 a 7 dias. Porque é onde que a maior parte das tromboses vão realmente ser manifestas. Aí a gente vai entrar num outro... E a gente vai entrar... Desculpa se eu estou me prolongando. A gente vai entrar num outro problema. Porque, por exemplo, se você reparar, a maior parte das tromboses que eu mostrei é de veias musculares. E se você fizer uma enquete, teve já no Controvérsias, uma grande parte dos colegas acha que tromboses de veias musculares não devem ser tratadas. Então, menos ainda justificaria você fazer a sua profilaxia. Eu sou da opinião que tem que ser tratado e tem que fazer profilaxia. Ponto. Desculpa se eu não entendi. Você quer fazer uma pergunta? Não, que isso. É só um último dado interessante dessa enquete que a gente fez, que falou que 60% dos vasculares, nossos colegas que responderam, 60% falaram que quando tiveram uma trombose, tiveram do 3º ao 10º dia. Então, é isso que eu estou falando. O pico é de 5º ao 7º, né? Então, o Bruno falou 5 dias em vez de 10, você está mais ou menos coberto, né? Que a incidência depois não aumenta. Mas eu acho que menos, 3, 4 dias, você não está tratando o paciente, você não está fazendo realmente a profilaxia. Essa é a minha opinião pessoal, mas assim, você falar que realmente tem embasamento científico, não tem, porque fora esse trabalho de Rivaroxaban Sabana, que nem o Bruno falou, nenhum outro estuda com longo tempo, né? E os que falam, não falam o tempo que está usando. Muito bom. Eu gostaria agora de passar a palavra para o doutor Antônio Trigo, que está inscrito aqui para fazer uma pergunta também. Precisa ligar o microfone, Trigo. Microfone. Parabéns pela palestra, Leonardo, parabéns pela organização desse evento. Eu tenho 15 perguntas para fazer para o Marcelo só. É brincadeira, Marcelo. Não. Na cirurgia convencional de varizes, né, a gente usa como melhor meio profilático a elastocompressão, tá? Então, aqui, já estou há 30 anos aqui no interior, já operei lá, sei lá, umas 20, 30 mil cirurgias.
E a gente faz com 2 dias a compressão, atualmente com faixa de Crepom. Com 2 dias tiramos, o paciente volta no consultório e prescrevemos para ele uma meia elástica. Tá? Então, essa é a melhor profilaxia que a gente faz em pacientes com menos de 40 anos e sem fatores de risco para trombose. Né? Tem trabalhos mostrando que no pós-operatório de varizes a compressão ela já se equipara à quimioprofilaxia. Tá? Nos pacientes fazendo termoablação e ecoesclerose, nós temos assim como normas mantermos a compressão elástica durante pelo menos 3 meses. Não para profilaxia, porque quando você faz a termoablação ou ecoesclerose, você quer deixar as veias fechadas, primeiro para não ter recanalização, e segundo a ecoesclerose, para você não ter formação de trombos, que eu acho muito importante. Usamos aqui a escala de Caprini, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, que deve ser utilizada, e eu concordo plenamente com você. Com o tempo que você fizer, nos casos de paciente, precisa fazer quimioprofilaxia, não adianta fazer quimioprofilaxia por 1 semana, minha experiência. O que a gente vê na literatura, que deve ser, não tem um tempo definitivo, deve ser feito pelo menos de 2 semanas a 30 dias a quimioprofilaxia. Não existe, quer dizer, na minha opinião, que agora eu estou vendo que talvez exista, a quimioprofilaxia, os novos anticoagulantes. Né? A gente geralmente faz a quimioprofilaxia com enoxaparina aqui na nossa região. Eu acho que naqueles pacientes que no Caprini tem ali um nível que indique, é muito importante a gente fazer. Então, eu queria saber, na sua opinião, que eu quero aprender contigo, qual o esquema que você usa de prevenção, tá, para o TEV nas suas pacientes? Quer dizer, vamos dividir em 2 grupos. 3 grupos, desculpa. Primeiro, pacientes que não têm antecedentes de trombofilia. Segundo, pacientes com menos de 40 anos. E terceiro, pacientes acima de 40 anos. A opinião será muito importante. Trigo, obrigado pelas suas palavras, eu agradeço todo o carinho. Veja, eu acredito que a elastocompressão é uma profilaxia. Não é uma quimioprofilaxia, mas é uma profilaxia que, se você for pegar em gestação, pós vários tipos de cirurgias, se o paciente é de baixo risco, você prescreve uma meia antitrombo que é de 18 ml de mercúrio para o paciente usar durante o período que ele está acamado. O ideal é usar 24 horas por dia e até a deambulação. Então, assim, na verdade, se você for pegar todo vascular que prescreve meia elástica no pós-operatório ou uma bandagem compressiva, ele está fazendo uma profilaxia para trombose venosa profunda, ponto. Agora, quando eu estratifico essa paciente e tem um risco aumentado, daqueles fatores que eu falei que eu considero risco aumentado, se é um risco, por exemplo, eu não opero tromboflebite, trombose venosa superficial na fase aguda. Eu esfrio esse processo, eu trato essa paciente com anticoagulante por... eu trato com DAOX hoje, né? Eu trato com DAOX por 30 dias, esfrio o processo, aí eu vou operar. E essa paciente, depois no pós-operatório, eu mantenho com profilaxia, dose profilática por 1 semana. Paciente com trombofilia, sabidamente com trombofilia ou histórico familiar, sem histórico pessoal de trombose, também por 1 semana. E paciente que já teve trombose venosa profunda, eu trato por pelo menos 1 mês. Eu avalio de caso a caso, mas é um mínimo 1 mês, uma parte 1 mês. Só falar em relação aos DAOX, acho que uma vez eu conversando acho que com o Antônio Carlos, a gente comentando de profilaxia, eu já, antes de ter esse trabalho de 2017, eu já usava, eu dava opção para o paciente, falava assim, olha, teoricamente o clássico para profilaxia de cirurgia, de um modo geral, é heparina de baixo peso molecular, ou heparina não fracionada. Mas, por analogia, se você pegar, se a rivaroxabana ou Eliquis, seja lá, na dose profilática,
e diminui absurdamente as complicações tromboembólicas no quadril e joelho, eu falava, é uma alternativa. Então, assim, algumas pacientes preferiam, além do custo ser bem diferente, né? Você imagina tomar enoxaparina por 30 dias, um custo absurdo quando comparado com um tratamento com comprimido. Então, mesmo antes desse trabalho, eu já usava off-label, né? Como uso ainda hoje, posso falar, off-label, dose da OC para profilaxia, e pacientes que têm indicação para profilaxia para voo, por exemplo. Tá? Em vez de enoxaparina, eu uso da OC. Dos casos que eu tratei, nesses 27 anos que eu tenho de formado, exercendo consultório há 23 anos, mais auxiliando os colegas, todos os pacientes que eu achava que tinha, eu não faço Doppler, eu não tenho Doppler no consultório, eu não faço investigação ativa, mas todos os pacientes que eu achava que a evolução no pós-operatório estava diferente, que eu pedi Doppler, vieram negativos. O único caso que eu tive foi de uma paciente que teve embolia pulmonar, quando eu fiz uma sessão de escleroterapia com glicose hipertônica 75%, em face lateral de perna, em telangiectasias. Não fiz PERT de perfurante, nada. O paciente, 15 dias depois, teve uma embolia pulmonar, de foco a esclarecer. E não teve trombose de meio inferior, trombofilia negativa, mas ela teve uma embolia pulmonar sintomática e eu não achei o foco. Eu falo para o paciente até hoje, a paciente é minha até hoje, eu falo, a única coisa que eu posso explicar é que realmente foi pela escleroterapia. Mas em cirurgia de varizes, graças a Deus, eu nunca tive, pelo menos eu diagnostiquei, né? Posso ter subdiagnosticado, mas pacientes com trombose venosa e nunca tive nenhum quadro de embolia pulmonar sintomático. Então, assim, basicamente, pacientes com risco moderado, vamos dizer, 7 dias, pacientes de alto risco, 1 mês de profilaxia, quimioprofilaxia. Agora, todos os pacientes fazem profilaxia compressiva. Que é Marcelo, o que nós conversamos foi o seguinte, exatamente isso. Nós falamos que eu faço o Caprini, faço um print do Caprini e boto na descrição cirúrgica. Depois que eu tive meu caso de trombose, né? Espero que agora só depois de não sei quantos mil casos. Não devo ter outro, mas já tive. Se é você já teve o seu primeiro, né? Tá bom. Já tive. Então, aí eu boto o Caprini na descrição cirúrgica e chego para o paciente da alta e falo, tem 2 opções. Uma injeção, que é o oficial, que está no rótulo, na bula, você quer, e tem um comprimido, qual que a senhora deseja. Aí, na maioria das vezes, ela opta conscientemente por, né, e é por um tempo de pelo menos 10 dias, como você falou. O Caprini, a última aula dele do ano passado, lá de Nova York, para alguns pacientes, ele sugere 30 dias, são os pacientes com trombofilia. O Antônio Carlos. Trombofilia, sem trombose. 30 dias. Eu concordo com o que você está falando. Agora, como nós temos o plano da judicialização da medicina, eu acho que o ideal é a gente continuar usando na profilaxia, em pacientes que têm um risco alto, enoxaparina ou fondoparinux. Tá? Porque legalmente, se você utilizar os DOACs aí, não existe uma defesa judicial. Eu, pelo menos, Matias, você me corrija se eu estiver errado. Concordo plenamente. Estão surgindo os primeiros trabalhos com os DOACs, né, Matias? Então, inclusive, o que eu achei na literatura é a rivaroxabana. Mas até agora é off-label, né? Então isso é um perigo para o cirurgião vascular. Como eu falei, eu avisava os pacientes que a gente sofrer com ação judicial, é a minha opinião. Sim, esses dois trabalhos foram publicados, inclusive no Vascular Venous and Lymphatic Disorders. Os dois foram publicados em 2017. O consol com o rivaroxabana foi em março, se não me engano, e comparação do rivaroxabana com o fondaparinux foi em novembro. Então, Trigo, hoje, com esse trabalho, você estaria autorizado dentro do período que ele estudou, ou 3 dias, ou 5 a 10 dias de rivaroxabana. Você poderia, legalmente, hoje, com base nesses dois trabalhos, em vez de prescrever enoxaparina, prescrever, no caso, a rivaroxabana, mas especificamente o trabalho foi rivaroxabana, só que você estaria legalmente coberto pelo aparato da literatura 10 dias, né?
Os 30 dias não, então... mas assim, eu acho que assim, você conversar muito bem, depende, e como eu falei, eu gasto muito tempo conversando com o paciente, explicando e dou opção. Aí a opção é dela. E mesmo para o voo, a opção é da paciente, entendeu? Não, mas assim, pode deixar mais tranquilo a prevenção. O ano passado, no Encontro Goiano, o Fabrício Santiago ele fez uma coisa interessante lá. Teve uma aula sobre uso off-label de medicamentos em cirurgia vascular. E ele foi um advogado da aula, que é especializado em defender médico, essas coisas, e ele fez o exercício que o Fabrício passou para ele, foi o uso do xarelto da rivaroxabana no pós-operatório de varizes. Se acontecesse qualquer problema, como é que defenderia aquilo que era um uso off-label e tal? Aí o advogado foi estudar os trabalhos que tinha com ortopedia, foi estudar esse trabalho de rivaroxabana pós-laser, pós-isso, levantou tudo, falou, olha, questão de direito, todo mundo sabe, depende da interpretação, etc. Mas esse caso aqui fica fácil de defender. Não é difícil de defender. Você tem argumentos, ele explicou lá juridicamente, mas sabendo que você é uma coisa de interpretação da lei. Mas ele falou que pelos artigos, pelo que tudo que tem, aquilo é cabível de defesa, não é uma defesa difícil. Até porque a Anvisa dá respaldo no uso off-label. A Anvisa não proíbe, ela até estimula até, porque não vai ter trabalho para tudo. E a gente faz muito mais coisa off-label do que a gente imagina. A agulha de crochê é off-label, né? A gente faz muito... Na vascular, a gente faz muito mais coisa off-label do que a gente imagina. A agulha de crochê é off-label. Quanto tempo a gente fez? Ainda usa ainda, né? Alcides, o importante, quer dizer, eu tenho respondido alguns pareceres, importante é você, depois de uma conversa dessa, profunda com o paciente, escrever no prontuário e dizer assim, paciente orientado sobre tais e tais coisas, e tem que botar a segunda frase, o paciente orientado e refere que compreendeu as orientações. Assina, quer dizer, não é que isso vai, sim, mas fica bem claro que você teve esse tratamento e nenhum paciente vai negar que foi lá no quarto e conversou e que está escrito. Então, o prontuário é realmente o documento máximo. Ô, Bruno, deixa eu te dar uma notícia. O Alan Davis foi o primeiro a confirmar no Congresso. Oba, que bom, ele é ótimo. Tá bom? Parabéns. Sua homenagem aí. Aqui, ô Léo, deixa eu só pôr uma última pitada de pimenta nessa conversa. Fique à vontade. A Patrícia Torpe e o Francisco José Osso, lá de São Paulo, eles há muito tempo têm uma teoria sobre os pacientes portadores de sangue do tipo A, principalmente A positivo, que fazem mais trombose. E agora, no Covid, o Covid é uma doença trombótica, né? Tudo que acontece nela é por causa de trombose. Os pacientes portadores de sangue A positivo também têm casos mais graves. Eu já adotei há uns 15 anos, nos meus exames pré-operatórios, eu peço tipo sanguíneo, o pessoal estranha, mas todo paciente A positivo, eu dou um pontinho para ele no meu Caprini, porque eu pergunto para todos os meus pacientes de trombose, e na minha experiência pessoal, claro que não tem trabalho nenhum, é igualzinha do OSSE. Muitos dos meus pacientes que fazem trombose, não de pós-operatório, que vêm para o consultório, são A positivo. Então, assim, existe alguma interação aí. O Francisco Costa já estuda isso há muito tempo com a Patrícia Torpe, e ele me alertou há muito tempo, mas eu não tenho prova nenhuma, é só uma colaboração, assim, no dia que alguém tiver aí um paciente com suspeito, já vai pedir um hemograma, um coagulograma, pede um tipo sanguíneo. Se for A positivo, fala, você sai da cama logo, porque agora eu não suspeito absolutamente nada, viu, Marcelo? Depois que eu vi aquelas aulas do André Malavasi, que ele acha que é muito pior o retorno, eu não suspendo nada. E eu tenho uma experiência boa, assim, igual do trigo, a gente vai ficando velho, né? Então eu tenho 39 anos de formado já e tenho um número bem bom de cirurgia de varizes. Então, assim... Doutor, o senhor me deixou preocupado. Eu sou A positivo agora. Pois é. O seu Covid é mais sério, o seu Covid é mais sério.
viu? Você fica esperto, porque Covid é positivo, faz trombose para tudo quanto é lado. Nossa Senhora. Não, Mas os A positivos essa, são mais bonitos essa, também, doutor Bruno. essa aula do Malavolta, Walter, eu vi, é super interessante. A gente teve a oportunidade de ver ele, o Alcides e o Marcelo Calil falando em São Paulo, acho que o ano retrasado. Até o Alcides falou do aplicativo, né? Eu fui atrás, e que estava sendo planejado mais voltado para cirurgia vascular. Tanto que eu comentei, saiu alguma coisa, Alcides, já ou não? Do Caprini? Ainda não. Rapaz, o Caprini, é interessante esse negócio do Caprini. A Sanofi soltou um agora, um aplicativo que tem Caprini, que tem de grávida e tal, mas é o Caprini tradicional. Aquele score do Caprini, ele soltou um que ele falou lá no VIT, chama CapCivis, que é um score de Caprini para procedimentos venosos. Aí é para termoablação, para stripping, para tudo, para cirurgia convencional e tal. Esse dia para trás eu fiz uma pergunta para eles, no começo do ano agora, sobre isso, quando é que ia sair e tal. Ele não me respondeu, ele me mandou um outro Caprini de termoablação que tem uma outra terapêutica na pontuação. O outro ele fazia mais ultrassom com 7 dias, nesse agora ele já faz, dependendo dos pontos, lá 4 pontos, ele já faz mais heparina. Ele muda muito, né? Aparecem muitos scores deste Caprini. E esse que eu estou te falando de procedimentos venosos, que tem laser, radiofrequência, tem tudo, ele está sendo feito na Rússia, por uns russos lá em associação com o Caprini. O Fabrício perguntou para um desses russos que ele conhecia, era para sair em 2021, que está lá no Clinical Trials, depois estava para 2023, e agora o russo falou que vai ser para 2025. E porque estava difícil, é muito paciente, então é interessante, né? Uma coisa tão comum, a gente opera todo dia e demora para ter respostas, né? Na hora que você tenta protocolar, fica difícil de fazer, né? Eu tô vendo aqui as perguntas aqui do chat. Tem uma pergunta aqui da doutora Patrícia Zanoni, que já foi respondida, né? Ela parabeniza o doutor Machello pela excelente palestra e ela pergunta se mesmo sendo off-label o uso do rivaroxabana, você considera o uso seguro? Já foi respondido. E agora eu gostaria de passar a palavra para o doutor Marden, que está inscrito aqui e pediu. Marden, está aí? Estou aqui, meu amigo. Pode perguntar. Estão me vendo? Estão ouvindo? Estão ouvindo. Tá ouvindo bem. Marcelo, parabéns, viu, pela palestra. Excelente aula. Sobre a questão da reposição hormonal, você falou que está recebendo, e realmente a gente vem observando isso, provavelmente os colegas também, pacientes que vão para cirurgia plásticas. E vai fazer mama, vai fazer abdômen, enfim. E esse paciente, às vezes, faz uma reposição hormonal. E essa reposição hormonal, quando é transdérmica, porque existe um trabalho britânico que fala que a reposição hormonal transdérmica, com adesivo, com gel, o risco é praticamente zero de trombose. O que é que você tem feito nesse paciente, se você tem alguma experiência? Se já tem pego, se tem feito alguma suspensão, como você faz para a cirurgia de varizes no paciente que faz o uso do anticoncepcional? Tá. Nas cirurgias plásticas, eu comento com a paciente o risco de suspender ou não suspender. E basicamente, eu deixo a decisão para a paciente ir com o cirurgião plástico. Eu só ponho o risco dela estratificando tudo. Entendeu? Se pegar assim, a cirurgia plástica, quando o paciente só fazia uma mama, quando só fazia um abdômen, o risco era menos de 1%, né? Independente da faixa etária. Se pegar hoje que a paciente faz tudectomia, né, ela começa na pálpebra e acaba na unha, fica 16 horas numa mesa cirúrgica, a incidência está aumentando para 10, 15%. Mas assim, eu não me privo de prescrever. Aí eu não, como eu estou orientando um outro, aí talvez respondendo um pouco ao Trigo, aí eu prescrevo o clássico. Não é minha paciente, não sou eu que vou conduzir. Aí eu prescrevo heparina de baixo peso molecular, oriento no intraoperatório, nessas pacientes vão ficar 14 meias antitrombo, compressão pneumática intermitente, enquanto internada, e pelo menos, se for aqueles abdominoplastia, pelo menos 15 dias de profilaxia até a paciente estar deambulando adequadamente. Tá? Eu não mexo com a terapia hormonal, eu oriento a paciente, mas fica a critério com plástico. E eu vou te garantir que a maior parte dos plásticos, se prescrevem enoxaparina, vão prescrever lá pelo 3º ou 4º dia, porque eles não querem que forme hematoma na pálpebra, não querem que forme hematoma na mama.
Mas aí eu faço a parte legal. Se ele quer respeitar a sua condição de profilaxia, todos fazem meia de compressão antitrombo e compressão pneumática internada, todos. Já tanto que já faz parte do pacote aqui em São Paulo da paciente que vai operar plástica já tá sendo cobrada a compressão pneumática e a meia. Mas a quimioprofilaxia eles são um pouco resistentes, mas eu oriento, mas eu não oriento especificamente a suspensão do hormônio. Eu oriento a paciente, falo com ela, risco-benefício, mas eu deixo a critério do cirurgião plástico. Eu não obrigatoriamente suspendo, porque eu não tenho certeza se ele vai fazer nem a quimioprofilaxia no pós-operatório. É que nem e na paciente, pode falar, Tem alguns ortopedistas aqui em São Paulo, mesmo com todos os trabalhos já relatados, preferem fazer a profilaxia deles o ultrassom 2, 5, 7, 10 dias. Eles não prescrevem porque aumenta hematoma, aí minha cirurgia de quadril pode perder. Então, você tem a resistência individual. Acho que a gente faz a nossa parte de orientar. Aí a responsabilidade legal cabe ao colega que vai operar. E nessa paciente, por exemplo, sua, de varizes, que faz essa reposição transdérmica, você tende a fazer a mesma conduta de suspensão, se for possível, já que existe trabalho que mostra que praticamente a probabilidade de trombose é zero, mas mesmo assim você faz essa suspender e retornar só um tempo depois, no transdérmico? A paciente não se incomodar, eu suspendo. Eu sei do risco de reintrodução, mas na minha consciência eu acho que o risco é muito maior. Tá certo que não, veja, não tem um trabalho específico falando isso, né? É que nem se você for pegar voo. Eu já li 2 trabalhos que o uso de hormônio, de estrógeno, estavam relacionados à trombose em voos acima de 10 horas. Todo mundo suspende hormônio para o paciente que vai viajar? Fica praticamente impossível, né? Então, você sabe que é um fator, mas você não usa. É a mesma coisa. Eu sei que a reintrodução pode ser um fator a mais, mas eu acredito que o trauma cirúrgico, mexendo diretamente na veia, fazendo ligadura de crosta, essas coisas, eu estou aumentando muito mais o risco de uma trombose venosa do que o risco dela de reintroduzir depois. Então, isso é como eu faço, né? Não estou falando o que eu acredito. Obrigado. Obrigado, Léo. Exponha, Marden. Bom, eu gostaria de agradecer enormemente a presença de todos aqui, agradecer a disponibilidade do Dr. Matiello, pela excelente palestra também que você apresentou aqui hoje, nos presenteou com essa excelente palestra e com muita experiência. E aproveito também para agradecer ao pessoal da Sigvares, que deu toda essa infraestrutura, que sem ela a gente não poderia e não conseguiria realizar esse evento. Então, a todos vocês, muito obrigado. Dr. Matiello, muito obrigado. Sigvares, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a você pelo honroso convite, a Sigvares por proporcionar, né? Você me escolher, fazer o convite, está conduzindo a regional do Distrito Federal. E que palavras de ver a quantidade de amigos aqui, poder revê-los todos com saúde, desejando que todos continuem seguros e continuem bem, e torcendo para que os nossos irmãos que foram estejam bem, e os que estão na luta, batalhando para estarem vivos, que vençam essa batalha. Só tenho a agradecer e agradecer muito o prestígio de vocês e o fato de vocês estarem aqui hoje comigo, ouvindo eu falar e poder a gente conversar e trocar experiência. Isso não tem preço. Muito obrigado mesmo.